Olá, boa noite. Aqui é o Jack de novo. Aproveitando essa noite um pouco fria do dia 16 de março de 2025, em mais uma transição pessoal e nesse clima de melancolia, gostaria de passar algumas ideias e comentar sobre as coisas que têm ocorrido ultimamente, como eu venho percebendo a realidade que vem passando diante dos meus e dos nossos olhos, não é mesmo? Vou aproveitar e, como eu já comecei no vídeo, falar sobre como está o clima, como geralmente eu gosto de fazer. É uma semana que está começando aparentemente com essa frente fria, um clima mais ameno, um tempo nublado, uma brisa suave e um certo friozinho. Até porque ultimamente, nas últimas semanas e meses, tem feito muito calor e ficou meio até que insuportável fazer qualquer atividade num clima desse, mas hoje, especialmente neste momento, está um clima agradável para mim, pelo menos. Não está tão bonito aqui fora, eu estou aqui na laje, olhando pro céu, com a gata no meu colo, a Mia. E bem, para começar, né, como eu mencionei bem no início desse áudio aqui, eu estou em mais um período de transição, mais um período em que eu me vejo em mudanças. Nesse último ano eu tenho tido a experiência em trabalhar num setor diferente de onde eu estava, com muito mais responsabilidades, por um breve período recebendo um pouco mais de papel colorido, que chamam de dinheiro, que é lastreado em honestidade de políticos e coisas ilusórias, que já foi cortado, né? Já não recebo mais e também não me importo muito com isso. Estou meio que endividado, não é bem uma dívida, mas sim, eu tenho que pagar um cartão de crédito. Acabei me enrolando como a maioria das pessoas, não por não saber, mas por necessidade, comprar várias coisas. Eu fiz uma coisa que eu queria muito há bastante tempo já, há vários anos, que é adquirir, no caso, fiz uma cirurgia, a cirurgia de correção a laser da retina, da córnea, da retina, não sei o nome certo, é PRK. Eu fiz a cirurgia PRK, a laser, para correção do grau. Então, há cerca de 4 meses e mais especificamente há 2 meses e meio que eu venho me recuperando bem, que eu não preciso mais usar óculos. E isso é muito bom, era uma meta que eu tinha há bastante tempo. Usar óculos, como havia tido usado por mais de 10 anos da minha vida, só me atrapalhava em muitas coisas. E agora eu não preciso mais usar óculos. Teve várias complicações nesse meio caminho, nesses últimos 3, 4 meses, desde que eu fiz a cirurgia. Mas não estou mais precisando usar óculos. Uhul! E consegui também fazer isso devido a estar num setor diferente, tendo um pouco mais de poder aquisitivo. Mas enfim, né, vamos por partes então. Primeiro falar sobre essa transição, sobre onde eu estava, e depois eu falo sobre a questão da minha cirurgia e talvez eu conclua com algum outro assunto. É bem assim mesmo, né? Eu sou bem assim. Estou num dia inspirado ou me sentindo compelido a falar sobre algum assunto ou alguma coisa. E se o clima tá bom, ou se eu tô bem também. Às vezes nem se eu tô bem, às vezes se eu tô melancólico eu vou e falo e jogo pra fora e seja o que for, tá aí. Mas enfim, continuando, eu estou nesse período de transição porque eu fiquei fiquei um pouco mais de um ano, desde março do ano passado, já tô fechando agora esse março também, até abril.
Desde março do ano passado, eu estou há cerca de um ano nesse setor diferente. Quem já me acompanha há um tempo aqui, sabe que eu já estou há um tempo trabalhando no setor público, né, como um escravinho do sistema, né? E quem não é escravo, né? Quem não é escravo nessa vida, seja trabalhando para corporações ou para governo ou para seja o que for. Mas eu estou nessa, né? Meramente para questão de sobrevivência. E nesse último ano eu tive uma experiência nova, conheci pessoas novas, trabalhei num setor diferente. Saí de onde eu estava, que eu, assim, até gostava das pessoas e das coisas que eu fazia lá, no geral, assim. Eu via que era meio que enxugar gelo ali também. E onde eu tô não é tão diferente, assim. É um enxugar gelo, só que com muito mais tarefas e responsabilidades e erros que, se forem cometidos com frequência, podem acarretar prejuízos pessoais. Mas, enfim, fiquei cerca de um ano, aprendi bastante coisa, tive relações com pessoas muito, muito distintas, aprendi a como lidar com pessoas muito complicadas até. E não que eu seja uma pessoa diferente disso, eu também me considero uma pessoa complicada em vários aspectos, mas creio que eu aprendi nesse meio a também lidar com várias outras pessoas que são até mais complicadas. Acho que esse é o termo certo, são até mais complicadas do que eu mesmo imagino a mim e a outros. Fiz coleguismos, amizades e, bem, pedi para voltar para onde eu estava, porque já me sobrecarregou também. Foi um ano de muitas tarefas ou responsabilidades, muitas idas e vindas, muitos ciclos, dentre ciclos, né? É uma parada interessante também para se pensar. Não são meramente nessa existência ciclos que se iniciam e terminam. São ciclos dentro de ciclos também. Você pode estar num ciclo de idade na sua vida, de época, de faixa etária. E dentro desse ciclo você tem vários mini ciclos ou ciclos internos que você vive, aprende, faz coisas e deixa de fazer, e essas coisas têm consequência que levam a outras situações e outros momentos, e como você lida determina a que ponto você vai chegar ou não, né? E nesse caso aconteceu isso nesse último ano. Eu fiquei nesse talvez pequeno ciclo de um ano, mas que teve muitos microciclos internos nele, muitas situações que eu percebi que eu tentava que não me atingissem, que eu não precisasse me esforçar tanto, mas acabei tendo que me esforçar mesmo tentando não me esforçar. Eu vejo que nesse um ano que eu fiquei naquele lugar, né, e eu aqui, né, tentando não dar muitos detalhes, até por uma questão de privacidade, mas eu percebo que nesse um ano eu fiquei tentando fugir de coisas e essas coisas estavam ali, não tinha para onde correr e eu acabava forçadamente tendo que lidar. Eu creio que eu desenvolvi nesse período uma habilidade humana comum, né, que a maioria das pessoas tem, que é de lidar com outras pessoas. Uma coisa que durante boa parte da minha vida eu não tive. Uma coisa que não a maioria, mas muitas pessoas nessa existência acabam não tendo por vários motivos, seja por exclusão social, por situação econômica, por estar inserido num contexto social, seja onde você nasceu, em que casta da sociedade você se encontra, ou até mesmo questão fisiológica, cognitiva. No meu caso seriam vários fatores combinados além destes, né? E eu vejo que nesse ano dessa experiência, desse ciclo, eu desenvolvi um pouco dessa habilidade natural da humanidade, que é você lidar com outros seres humanos, ter desenvoltura, você ser mais despojado nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu vi que isso é um desgaste muito chato, para falar a verdade. É muito chato você ter que usar dessa máscara o tempo todo, porque realmente é um fingimento total, sabe? Você não acaba sendo você mesmo, você tá ali num personagem, num teatro velado que todos fazem para um objetivo geralmente egoísta de conseguir algo.
E assim, em suma, essa área que eu trabalhava com contratos, como a maioria dos lugares, né? Envolvia dinheiro, envolvia projetos e coisas que, tipo assim, não querendo tirar o pouco, talvez, que isso acarretava de bom para outras pessoas, assim, que eram atingidas por isso, mas no geral, eu participei de um joguete de política e favores e contratos e dinheiro sendo transferido para pessoas, basicamente, eu não vou dizer inúteis, mas sem transferido para pessoas sem um propósito assim que realmente faz ou faria uma mudança significativa na vida de indivíduos vulneráveis, né? Acho que quem conseguir interpretar essa frase que eu falei vai entender que setor isso se aplica, em que setor do poder público isso se aplica, mas assim, basicamente, eu fico triste até de, tipo, pensar nisso, que assim, eu fico triste porque foi um ano que não é que eu vejo que foi desperdiçado, mas que eu vejo que eu aprendi muitas coisas, mas ao mesmo tempo muito mais poderia ser feito, assim, nesse sentido, se talvez nenhum dinheiro fosse aplicado em nada e as pessoas só fossem mais livres, só fossem mais tivessem mais acesso e menos impedimentos, tivessem mais liberdade em si mesmo. Se vocês ouvirem um grito aí no fundo é porque tem uns seres involuídos comemorando jogo de futebol, mais uma coisa dessa Matrix que se repete, então nada de novo sobre o Sol, sobre a Lua, sobre as estrelas, sobre nada. É a mesma coisa de sempre, mas enfim. Se as pessoas fossem mais livres, se as pessoas tivessem mais acesso, fossem mais livres, simplesmente fossem mais livres, elas não necessariamente precisariam buscar tanto conhecimento, sendo esse importante sim, mas assim, talvez aquele ditado, né? Quem não atrapalha muito mais ajuda do que tentando ajudar e atrapalhando. Então, eu fiquei nesse um ano lidando com isso. Lidando e vendo situações e tendo que ter um molejo, aprendendo na marra mesmo a falar com pessoas e lidar com situações. E agora eu estou nesse momento de transição em que eu vou retornar onde eu estava, porque eu vejo que era mais, assim... eu posso até admitir isso, eu estou tomando o caminho mais tranquilo, que talvez não me beneficie financeiramente, mas me deixe em paz espiritualmente, mentalmente. Onde eu estarei saindo de um lugar que, apesar, né, de ter pessoas ali que eu gosto, eu vejo que é um lugar que vai me desgastar mais com o tempo se eu escolher ficar ali. E talvez o benefício, suposto benefício que não tem mais lá, não valha o esforço. Então, é isso, eu vou voltar às origens e tentar me projetar nisso, sendo essa realidade antiga a qual estarei retornando mais tranquila, espero eu, né? Espero eu que eu voltando para onde eu já estava, no setor que eu estava mais tranquilo, eu permaneça numa função tranquila também, que assim eu tenha mais tempo para pensar em outras coisas e tomar outros rumos, estudar coisas diferentes e trabalhar em coisas diferentes, pessoais, talvez conseguir alguma forma de me estabelecer financeiramente para não precisar mais participar desses ciclos e desses joguinhos de trabalho e de fingimento, minimamente, para eu poder ter mais tempo para mim. Eu quero inverter, sabe? Como a maioria das pessoas, passo a maior parte do meu tempo fora de casa ou fora do meu tempo livre para estar focado em trabalho, em tarefas inúteis que não chegam a lugar nenhum e não tem nenhum resultado real de benefício para ninguém, nem mesmo para mim, né? Mas enfim, o que eu estava falando antes, sim, a minha cirurgia, né? Encerrando um pouco esse assunto, né? Antes de encerrar esse assunto, eu volto em abril. Eu vou voltar em abril agora, não é mentira, 1º de abril, não é. Volto em abril para onde eu estava e espero ficar mais tranquilo lá. 1º de abril. E já fez 4 meses da minha cirurgia no olho, do qual eu não quis divulgar
aqui nesse canal em lugar nenhum, porque era um objetivo meu, era uma coisa que eu deveria talvez ter feito já há alguns anos, que eu não pude fazer, pois não tinha condições, nem na época, e agora mesmo eu quase não tive essas condições, só pude tê-la por estar trabalhando num lugar que me proporcionou um pouco de alívio financeiro, mas ao mesmo tempo me deu muita dor de cabeça e transtorno. Mas eu fiz a cirurgia, não preciso mais usar óculos, tem um pouco de grau só no olho direito, o esquerdo tá vendo bem nítido. Talvez eu não precise nem usar óculos nos próximos 10 anos, se tudo não piorar, mas eu creio que vai ficar bem. E foi libertador, eu vejo o mundo um pouco mais claramente, assim, na questão material, né? Não preciso mais de lentes para ver o mundo. E tem um pouco mais de liberdade e mobilidade sem precisar usar o óculos. Mas é isso. Ai, a vida ultimamente tem sido muito como tem sido sempre, né? Lutas internas e intermináveis. Um cansaço interno e eu não sei, eu acho que eu cheguei num ponto que eu meio que aceitei isso, é assim. Mas ainda tenho aquela fagulha interna. Eu creio que eu já falei isso em alguns vídeos anteriormente, mas eu tinha e ainda meio que tenho uma imaginação fértil. Ultimamente, nos últimos anos, ela meio que diminuiu. Eu não fico muito focado em imaginação em si. Mas foi uma coisa que me manteve são, entre aspas, né? Me manteve seguindo, pelo menos, por boa parte da minha vida. E sinto que sim, eu tenho essa fagulha interna e vontade, e desejo, e imaginação de que eu sinto que o universo em si, toda a existência me deve. É um termo, uma palavra muito forte para se falar, né? Deve, mas é que eu não acho outro termo para tudo isso. Mas eu sinto que o universo me deve, ou eu estou assim aguardando, estou na premissa e como fala, estou no momento em que eu preciso dessa mudança e preciso conseguir acessar e ter um ciclo ou ciclos em que as coisas que eu gostaria ou que eu precisaria que acontecessem aconteçam e não seja nada impeditivo, não seja nada que demande sacrifício, porque eu vejo dessa forma, basicamente na maioria das vezes, para a maioria das pessoas que encarnam nessa existência, seja no passado remoto, seja no presente, talvez até no futuro, que tudo tem o seu tempo para acontecer. Quando você é jovem, você é criança, você está aprendendo, você está brincando, você se sente até mais livre, ingênuo. Quando você é um jovem adulto, um adolescente, você tem experiências, as primeiras experiências, né, essenciais para a formação do seu caráter, da sua personalidade, para o seu divertimento, basicamente. Na sua fase adulta você tem responsabilidades, amadurecimentos e experiências e formação também de talvez uma consciência mais tácita, uma coisa mais formada, uma coisa mais sólida e também uma formação de índole. E a velhice, quando você descansa, né? Eu sinto que eu meio que falo para muitas pessoas aqui até no meu entorno pessoal mesmo, conversando francamente, que eu admito para elas que eu meio que queimei a largada. Basicamente, a minha infância foi não foi boa. Tanto que eu nem gosto de lembrar da minha infância. Apesar de ter brincado um pouco nas ruas, eu era muito pobre, eu não tinha muita coisa para fazer. Sofria bullying e era muito ruim mesmo. A adolescência, basicamente, eu fui completamente excluído de tudo. Eu era bem excluído mesmo, eu era bem recluso. Isso me deixou uma marca até hoje. E eu sinto que a adolescência e começo da minha vida adulta foi basicamente a minha exclusão e a minha introversão total. E meio que me deixou assim, sabe? Uma pessoa que só agora, só nos últimos anos, tem tentado desenvolver isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, que é conversar, saber falar
principalmente e primeiramente, isso nem eu nem compreendia, nem sabia como. Eu entendia, eu ouvia, eu era um bom observador, mas esse é um dos poucos pontos, entre aspas, positivos gerados dessa época, que só teve basicamente pontos negativos e que tanto eu nem gosto de lembrar dessa época, mas eu, assim, voltando, né? Resumindo, eu sinto isso, eu sinto realmente, não tem outra palavra, é que o universo me deve. E basicamente eu estive e estou esperando esse início de jornada real na minha vida, em que finalmente ou primeiramente, começadamente, terei esse início. Talvez não as experiências no momento certo, mas as experiências certas no momento tardio ou no momento que com certeza eu aproveitaria e aproveitarei. Eu creio, basicamente, é uma crença minha. Eu creio que estou perto ou preciso estarei perto e acontecerá logo em breve essa guinada, esse ciclo novo, esse ciclo definitivo em que eu terei essas experiências e que as coisas realmente irão mudar e que eu não me sentirei mais preso numa realidade de ciclos que eu não tenho nenhum controle, e quando tenho são limitações e escolhas dentro de realidades impostas com limites impostos mesmo, porque é aquela ilusão, a velha ilusão da escolha, né? Você realmente tem escolha quando você só pode ter por um lado ou pelo outro, pelo lado A ou lado B, ou você cai na vala ou você escorrega no buraco, tipo, enfim, né? Já falei bastante, 21 minutos de indagações, informações e lamentações, talvez, mas é isso, espero que todos estejam bem, quem me ouviu até aqui ou quem irá me ouvir, e se não, tudo bem também. E é isso, vamos que vamos, mais um ciclo, mas espero que chegue o meu ciclo definitivo e as coisas realmente façam algum sentido por um período. E como eu sempre digo, eu espero que esse mundo acabe, espero que não se renove, espero que como espírito sejamos livres, sejamos completos, estejamos juntos ou separados, mas tenhamos acesso e plenitude de nós mesmos e das nossas experiências, aprendizados reais e libertação individual ou coletiva, mas libertação acima de tudo, né? Enfim, é isso. Boa noite e até a próxima, se houver uma próxima, não é mesmo? Tchau, tchau.